Mas vamos a Brasília, meu caro Paulo Otaran, bom dia. Bom dia, João Paulo, que bom rever o Viribax aí, hein? Poxa vida, eu tô me sentindo o único de cabelo pretinho no meio de tanta gente com cabelo branco meu, eu não pintei ainda. Essa marca é boa, marca de tinta é boa. Ah, verdade, seu Paulo deu a receita, seu Paulo Otaran. Que prazer, João Paulo, que prazer, Viribax, que bom rever o Renato Martins, depois de tanto tempo, a gente fala muito por telefone, troca ideias e, poxa vida, não teria forma melhor, presente melhor para mim no aniversário da Eldorado do que esse contato, viu? Muito bom dia a todos. Obrigado, Otaran. E deixa eu cumprimentar o Renato Martins, com quem eu não tive o privilégio de trabalhar, o Vili aqui que está assim, o Otaran também. Renato Martins tem uma participação muito forte na Rádio Eldorado, num momento em que a Rádio Eldorado viveu um dos seus períodos aí, inclusive de pioneirismo em termos tecnológicos, em termos de comunicação. O Renato Martins, que hoje está em Porto Alegre, retornou a Porto Alegre. Seja muito bem-vindo a essa comemoração dos 80 anos da Rádio Eldorado, Renato. Bom dia. Muito bom dia, João Paulo Messer, um abraço a você, aos amigos aí do estúdio, Viribax, Paulo Otaran em Brasília, que prazer mais uma vez te encontrar online, né? Online, precisamos nos encontrar pessoalmente aqui em Porto Alegre, eu sei que tu vem muito. Eu quero mandar um abraço a todos aí, todos os ouvintes da Rádio Eldorado, essa rádio tão querida, né? De Santa Catarina, querida do meu coração também, foi uma época muito bacana, uma época muito gratificante, né? Como você disse, Messer, da gente fazer algo diferente naquela época, 1993. Tem um convidado seu aí que deu a data, né? Que ele chegou, eu vou dar a data também, 1º de novembro de 1994, na verdade. 93 eu me preparei para pedir demissão da RBS depois de 10 anos trabalhando na maior rede de comunicação do sul do país. Então, olha só, Eldorado me tirou da RBS. Veja que história, Messer. Pois é, e o que você lembra? Porque vocês, naquele período em que aqui esteve, Renato, vocês fizeram, vocês desbravaram em termos de comunicação, né? A ideia era a seguinte, nós estávamos um grupo dentro da RBS, liderado por Davi Coimbra, saudoso Davi Coimbra, acenou para algumas pessoas, olha, nós estamos indo para um projeto novo em Santa Catarina, a Rádio Eldorado, uma rádio forte em Criciúma, e a ideia é implantar uma primeira filial da Rádio Eldorado, que seria o início de uma rede Eldorado, e nada mais, nada menos do que essa filial seria em Florianópolis. Era uma época em que pouco se falava em radiojornalismo na capital catarinense, né? A capital catarinense muito voltada para as rádios musicais, e eu teria então essa missão de implantar essa filial. Eu acho que é um dos poucos casos, o Otaran pode ajudar aí, eu não sei se é um dos poucos casos em que a matriz fica no interior e a filial ficaria na capital, normalmente é o contrário, né? Verdade. Então a gente foi nessa... numa época, né, Renato, que não havia facilidades que se tem hoje. Hoje não. Nós vivíamos na época, Viribax vai lembrar, a maleta 2 ou 4 fios. Essa era a realidade, né? Tem um episódio da Rádio Eldorado, que numa transmissão, e todos vão lembrar, o Toninho Cardoso, num deslocamento, numa transmissão, disse pro operador que estava no estúdio, se está ouvindo, dá um corte, se não está ouvindo, dá 2. Olha do corte. Era a nossa realidade tecnológica, e realmente aquele momento foi inovador. E nós fomos então com esse grupo, só para finalizar a resposta da pergunta do Messer, nós fomos com esse grupo liderado pelo Davi Coimbra, foram vários jornalistas, e a gente chegou e eu fiquei me ambientando por 2 meses aí em Criciúma, conhecendo a estrutura da rádio, conhecendo as pessoas e preparando, portanto, o espelho do que seria a programação da Florianópolis. A rádio de Florianópolis, ela teria uma programação própria, mas ela também tinha espaços em rede. Então, por exemplo, o programa do Adelor Lessa, que é aqui no horário do teu, Messer, ele ficaria nas 2 emissoras. O programa Página 2, que era também apresentado pelo próprio Davi, era um debate de futebol esportivo à 1h da tarde, ele era mantido, era meio-dia, ele era mantido em rede, e assim vai. E eu cheguei também para apresentar um programa
das 2 às 4, chamado Rádio Revista, que eu comecei aí em Criciúma, no estúdio da Eldorado na Centenário, no tempo da Secris, no tempo da RCE, né? E mantive depois durante um ano lá em Florianópolis. Foi muito bacana. E aí eu encontrei o Taran, encontrei várias pessoas, encontrei o Carioca, DJ Carioca, que estava na Jovem Pan aí dentro da rede RCE, né? Tinha a Ulha Negra também, acho que tinha uma quarta rádio, né? Se eu não me engano, dentro do grupo, né, o Taran? Sim, era a Som Maior, que se mantém. Som Maior. Isso aí. E então encontrei muita gente conhecida do Rio Grande do Sul, fiz amizade com muita gente de Santa Catarina e fomos lá em Florianópolis implantar. Aí é outra etapa. Aí na próxima pergunta o Messer me pergunta como é que foi lá em Floripa, que eu conto. Eu quero, antes de perguntar lá Floripa como foi, Vili Bax, tu lembras muito bem desse período aí, né? Sim, com muitos detalhes. E aí, fala um pouco disso. A admiração que eu tenho pela Eldorado, porque eu desde criança sou apaixonado por história. E a Rádio Eldorado conta história diariamente. E hoje a gente pode buscar essa memória da história, né? Porque não é comum tu ter na comunidade publicações ou memórias através de objetos que contem a história. A Eldorado conta a história. E vivi muito essa época que o Martins, o Taran estão falando, já participava da Eldorado antes disso, né? Quando ele fala com o programa de debate, era o debate que nós fazíamos na Eldorado, na verdade era 12h30 que começava no estúdio e durou por muito tempo, aliás, está no ar até hoje, né? Que talvez seja um dos programas de maior audiência da emissora e só traz boas memórias. Ô Renato, ao te provocar sobre essa experiência de Florianópolis, eu necessariamente falo de um projeto que acabou sendo abortado, é isso? Nós enfrentamos muitas dificuldades, mas foi um período muito interessante, de muito aprendizado, né? Quando eu fui destacado pelo Davi Coimbra para coordenar e implantar essa rádio em Florianópolis, nós partimos do zero. Nós chegamos lá em Florianópolis, na frequência da cultura, né? AM com um estúdio maravilhoso na prainha, na região sul ali da ilha, né? Uma vista maravilhosa para a Ponte Hercílio Luz, era um sonho dourado de qualquer jornalista. Eu tinha 25, 26 anos e não tinha tido a oportunidade de construir algo assim de uma forma tão do início, né? A gente contratou repórter, contratou locutor, a gente contratou produtores, a gente montou toda a equipe e toda a grade esta que eu falei, combinada com a grade de Criciúma. Mas a emissora de Florianópolis, ela foi construída para ter uma personalidade própria. Só que assim, a cultura era uma rádio de samba, que era muito querida em Florianópolis. E nós simplesmente, vou usar o termo que o Messer usou, abortamos o samba para entrar com jornalismo em 1995, 1º de janeiro de 1995. Foi um baque muito grande para a comunidade de Florianópolis. E talvez tenha tido um erro estratégico de posicionamento ali, de comunicação com a sociedade, né? E aí começou a reclamação, cadê a nossa rádio de samba? Acho que Florianópolis não estava preparada, como Criciúma sempre esteve, pela sua história de 80 anos aí da Rádio Eldorado, para o jornalismo radiofônico, para o radiojornalismo. Acho que depois vieram outros projetos, como existem hoje, de jornalismo em Florianópolis. Sim, o ouvinte da capital aprendeu a ouvir rádio com o tempo, mas naquela época ainda era muito, muito inovador. Durou um ano o projeto, infelizmente tivemos que desativar, eu acabei voltando a Porto Alegre também, os amigos todos, o próprio Davi foi para outros projetos, enfim, mas foi muito bonito, viu, Messer? Eu não me arrependo de absolutamente nada, o Taran sabe disso, foi um grande período, foi maravilhoso, o aprendizado aí na Eldorado, eu levo para minha vida, tá sempre lá no meu currículo, trabalhou na Rádio Eldorado em 94 e 95. Hoje estás em Porto Alegre, segues na comunicação. Sigo na comunicação há 40 anos, na verdade eu estou com quase 41, mas eu continuo dizendo que eu fiz 40 anos de jornalismo. Hoje eu estou na Box Brasil, que é uma empresa de 15 canais de streaming, no Tecnopuc,
que já existe há 15 anos e lançou há 1 ano a sua emissora de jornalismo, emissora ao vivo, que é um canal de notícias chamada Rede RS. Eu apresento todos os dias às 6:30 um programa de entrevistas e resumo das notícias do dia chamado RS em Movimento, canal 511 na Claro, aqui para o Rio Grande do Sul, e também tem no YouTube. Olha, ô Taran, queres fazer alguma observação aí para o Renato, para a gente liberar o Renato? E eu quero agradecer em muito a participação, a disponibilidade do Renato em estar conosco aqui, porque ele remete a um dos grandes momentos vividos ao longo desses 80. A honra é minha. O Vili vai lembrar de e eu acho que não se pode deixar fora, pelo menos de citar o nome de uma pessoa. Eu lembro perfeitamente do projeto Floripa. O Glauco me pegou pelo braço e me levou até a agência do Vili, a nossa casa, e nós começamos a tratar sobre o que seria o projeto Florianópolis. E na minha primeira semana em Florianópolis, o Vili apresentou uma pessoa que está na minha vida de forma muito carinhosa, muito singela, porque foi meu acolhedor em Floripa, que é o Luiz Carlos Verdieri. O Vili vai lembrar disso. E o Verdieri deu meu perfil, literalmente me apresentou quem eu era. E o Verdieri, na época, era o gerente geral do Castelmar Hotel. E o Vili disse: cuida dele para mim. Então eu sou muito grato ao Vili por isso, porque essa passagem de Eldorado e Florianópolis passou por uma série de acolhimentos. O Renato e a Fernanda foram acolhidos à época com muito carinho por Florianópolis, com muito carinho por Criciúma, fizeram um trabalho belíssimo. Não houve sequência, mas houve, Renato, uma sementinha plantada, porque hoje Floripa faz jornalismo com qualidade, com crescimento da CBN, que fez uma transição. Talvez nós não tenhamos sabido fazer na época a transição de uma coisa para outra, que eles fizeram com muita maestria. CBN Diário para depois virar CBN Floripa. E nós matamos um nome lá, poderíamos ser Eldorado Cultura. E aí essa transição talvez nos permitisse chegar num número melhor. Mas foi realmente um trabalho gratificante numa época em que não havia celular, não havia uma tecnologia tão avançada como essa. Nós somos os precursores, e eu dizia isso na nossa conversa particular, eu, você e Renato, João Paulo, que foi usada na época a fibra ótica da Secrisa com a tecnologia da extinta Telesc, para que pudéssemos chegar nesse avanço com qualidade. Você não sabia quando Floripa estava gerando e quando Criciúma estava gerando. Identificava a gente que é do meio, porque no horário que era só de Florianópolis era o Renato Martins, enquanto se tinha o João Batanoli em Criciúma, à noite era o Gonzaga ou era o Dante, e tinha o Marcelo Fernandes. Mas quem era de Floripa sabia, quem era de Criciúma também, mas quem passava, o simples ouvinte não sabia de onde estava o som gerado. Algo inédito. Hoje é possível fazer isso, antes não. Renato. Um som absolutamente de qualidade entre as duas rádios. Maravilhoso. O Messer, só uma curiosidade, cheguei aí no dia do eclipse, que deixou Criciúma e o mundo inteiro no escuro, é uma coisa impressionante. Cheguei 4h aí no hotel, para começar no outro dia na rádio, deve ter sido 30 de outubro, 31 de outubro, né? O último dia de outubro foi um eclipse. Foi muito interessante, que estava todo mundo na rua. Criciúma era a cidade que ia ter uma melhor visibilidade do Brasil. Quem procurar na internet aí, 94, vai achar essa notícia. E eu queria agradecer a lembrança do meu nome, o encontro aqui com o Paulo Taran, querido. Parabéns a vocês aí, esse estúdio maravilhoso, com esta vista sensacional, João Paulo Messer. Um abraço a todos os amigos, saudades daqueles nomes da época, muitos infelizmente já se foram. Eu fiquei sabendo recentemente que o Gastão de Bois, que foi um dos nossos comunicadores em Floripa, né? O Ney Manique fazia o programa aí depois do Adelor, acho que 9h30, né? Manhã Eldorado, e o Gastão de Bois fazia em Floripa. Então era um dos nossos espelhos para fazer um jornalismo mais local para a cidade. E o Gastão, infelizmente, se foi. Quero agradecer aí ao convite, parabéns mais uma vez à Rádio Eldorado, parabéns ao Criciúma, né? Futebol Clube, ao Tigre, parabéns também ao Alan Patrick, meu ex-ídolo. O Alan Patrick, ex-ídolo do Internacional, está de aniversário hoje. Renato Martins, um grande abraço, prazer enorme conversar contigo aqui, muito sucesso aí, um bom dia, hein? Valeu, um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Ô Taran, nós vamos voltar a conversar ao longo do dia de hoje, com certeza, né?
Não, perfeito, João, um abraço, obrigado a Eldorado por me permitir fazer parte dessa história de 80 anos, foi uma etapa muito importante na minha vida. Só de Brasília são 20 anos com o microfone da Rádio Eldorado, e hoje o ouvinte é que comemora. Um abraço a todos, bom rever Willy Bax, meu carinho eterno por você, pela sua família, só boas lembranças, tá? E de tantos amigos que ao longo desse período, eu cheguei em Criciúma em 86, acompanhamos os Jogos Abertos de 87, eu também fui saído, viu, e não foi só você, também fui saído algumas vezes, mas como bom insistente sempre voltei. Um abraço, tudo de bom, tá?